Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu futuro notebook. Hoje vamos falar do Samsung Galaxy Book Go, que é um notebook básico da Samsung voltado a estudantes. Esse notebook pode até atender a algumas pessoas que pretendem usar ele para trabalho, mas as especificações dele são muito baixas, então vai atender melhor quem pretende fazer um uso voltado a estudos ou então consumo de mídia, né? Para acessar o Facebook, para ver filme na Netflix, para assistir jogos aí de futebol e etc. Se você quiser fazer um uso para consumo de mídia e para estudos, vai ser um notebook excelente para você. Já você que pretende fazer um uso mais moderado e mais intensivo, como trabalhar com escritório com esse notebook, ou então usar ele para edições de imagens, fotos e vídeos, ele não é uma opção para você, tá? Você vai se decepcionar se comprar esse notebook, ele não vai atender. Mas se você pretende fazer o uso para estudos, vai ser um notebook bem bacana e vai te atender muito bem. Agora que eu já adiantei praticamente todo o vídeo, vamos ao análise de compra, que a gente sempre começa pelas imagens. Aqui está o notebook na nossa tela, um notebook com bordas arredondadas, temos aqui um fundo preto na tela, logomarca da Samsung embaixo, conseguimos ver um webcam e um LED, não dá para ver o microfone nessa imagem, conseguimos ver aqui que o notebook é bem simples em relação ao visual, né? Ele não tem muita extravagância, não tem textura, nem nada disso. Aqui embaixo na base do notebook, conseguimos ver que ele se assemelha muito ao MacBook, aquele notebook da Apple. Temos aqui um material que parece ser metal, né? Muito bonito, reflexivo, um teclado rebaixado, o teclado fica abaixo aqui, o que facilita você utilizar o teclado, pois a sua mão pode se apoiar na base e o teclado fica mais baixo, fica melhor para digitar, mais ergonômico, né? Um touchpad bem grande, bem centralizado e um desnível aqui para a abertura da tela para mostrar exatamente onde você tem que abrir a tela desse notebook, né? Que é do centro para cima, para evitar possíveis quebras ou danos ao seu notebook. Nessa imagem também é possível ver que temos uma dobradiça inteiriça, tá? Aquela dobradiça que vai de uma ponta a outra do notebook, é uma dobradiça muito melhor, pois ela tem menos relatos de quebras, ela dura mais, porque mesmo que você abra o notebook de forma errada, ela consegue dividir muito bem o peso, diferente daquela que só fica nos cantos, que é mais fácil de quebrar. Então, em relação à durabilidade, essa dobradiça é bem melhor de estar presente nesse notebook, que vai durar mais. Nessa foto aqui a gente já viu a maioria das coisas, aqui é praticamente a mesma foto, mas com outra imagem aqui da tela. Depois temos aqui uma imagem de cima, que mostra que o botão de ligar fica fora do teclado, o que é um ponto positivo, pois evita que quando você estiver digitando o trabalho no Word ou em algum pacote de escritório, você apertasse sem querer nesse botão se ele fosse no teclado e você poderia acabar perdendo o seu trabalho. Como ele é fora do teclado, esse risco é bem diminuído, porque você precisa fazer um esforço ali para tirar sua mão do teclado para apertar no botão ali da carcaça, né, na base. Outro ponto interessante, pessoal, nessa imagem aqui não aparece a cedilha, mas o notebook ele vem com cedilha, tá? Na sua casa ele vai chegar com a tecla cedilha, porque o teclado é o padrão brasileiro. Essa foto aqui é a foto estrangeira do notebook, é a foto americana. Mas quando ele chegar na sua casa, ele já vai vir no teclado padrãozinho brasileiro com a tecla cedilha para facilitar o seu uso. O interessante também é que o teclado conta com o botão de interrogação e a barra, né? Você não vai precisar utilizar atalhos para utilizar esses botões, porque a maioria de notebooks compactos, que é o caso desse, tem 14 polegadas, eles escondem essas teclas e você precisa utilizar uma série de atalhos para conseguir usar elas, e como elas já estão no teclado, vai facilitar o seu uso. Temos também um grande conjunto de teclas multimídias para agilizar algumas coisas que você vai utilizar, né, como modo avião também, e várias aqui de áudio. Também temos aqui para projeção da tela. Então, um teclado bem completo para o tamanho do notebook. Ele não vai ter teclado numérico, mas isso se justifica porque ele é um notebook um pouco menor do que o convencional. Aqui temos um notebook com abertura um pouco maior, cerca de 120 graus, para mostrar um pouco que ele tem essa abertura. Logo em seguida, temos aqui uma imagem da lateral do notebook. Conseguimos ver cantos bem arredondados, bem bonito, né? Um design aqui bem metalizado. E aqui embaixo temos algumas portas. Temos uma porta Keystone Lock, que não vai ser útil para a gente, certo? Essa porta geralmente quem utiliza são as empresas para prender o notebook, para ninguém conseguir levar ele para casa, uma espécie de cadeado. Depois temos uma porta USB padrão, para você conectar tudo que tem direito com USB, e uma porta aqui para... Pessoal, eu peguei essa imagem aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Então temos aqui a Keystone Lock, USB que eu falei, uma porta USB-C. Essa porta é mais conhecida atualmente por conta dos iPhone 15 que está vindo com ela. É uma porta geralmente utilizada também no carregamento de celulares. É uma porta mais chatinha e um pouquinho mais larga e ela tem um grande potencial de velocidade. Ultimamente a gente não utiliza muito essa porta ainda, mas no futuro é muito provável que praticamente todos os equipamentos vão vir com ela. Inclusive essa porta aqui tem a função de carregamento. Dá para você carregar o seu celular utilizando um notebook. Não vai ser uma alta velocidade, mas ela tem um certo poder
poderzinho. Na outra lateral, na lateral direita, também temos aqui uma porta de carregamento, tá? O notebook, uma dessas portas aqui é para carregamento do notebook, que é essa aqui. Eu não sei dizer exatamente se essa aqui também vai servir para transferência de dados, tá? Mas essa aqui é especificamente também para o carregamento, significa que seu notebook vai carregar bastante rápido, porque a Samsung tem um carregador turbo, que inclusive aquele notebook ele utiliza, que é muito bom. Aqui temos o que parece ser um LED, para indicar se está carregando, uma saída mista para fone de ouvido, tá? Então se você tem um fone de ouvido aí com duas entradas, uma para microfone e fone de ouvido, você vai precisar comprar um adaptador e conectar nessa porta, transformando ela em duas, e assim você consegue utilizar seu fone. Se o seu fone só tiver uma entrada, vai funcionar perfeitamente aí. Depois temos uma porta micro SD, que é para cartão de memória, tá? O cartão de memória é pequeno, e essa porta vai ser principalmente para você expandir o armazenamento do notebook, conseguir ter um pouco mais de armazenamento, porque esse notebook não permite upgrades, tá? Então vai ser bem útil para isso. Ou se você tem uma câmera de segurança e quer acessar as imagens dela via cartão de memória, né? Se ela utiliza cartão de memória, você pode conectar e visualizar as imagens. Também, se você tem uma câmera fotográfica e utiliza cartão de memória, é interessante ter essa entrada para você simplesmente tirar o cartão da câmera, conectar no notebook e visualizar as fotos. O ponto negativo aqui nas portas é que a gente só tem uma porta USB, ou seja, você não consegue conectar um teclado e um mouse ao mesmo tempo, a não ser que seja um teclado dongle, que é aquele que é Wi-Fi, né, que é só uma pecinha. O que você poderia fazer para solucionar esse ponto negativo? É comprar um adaptador do USB-C para um hub USB, para você ter mais portas USB, mas não é tão barato assim, certo? Então, esse seria o ponto negativo do notebook. Se isso te afeta, existem outros notebooks nessa faixa de preço com mais portas. Saindo aqui das portas de entrada, né, temos mais imagens do notebook, aqui a tampa dele com a logomarca espelhada, logomarca atrás e na frente, para você não esquecer que o seu notebook é da Samsung. Aqui a parte de baixo, temos aqui as saídas de áudio, alguns pezinhos para a sustentação do notebook, e aqui ele é bem fino, né, a gente consegue ver nessa imagem aqui, nós conseguimos ver a frente dele fechada. Bom, pessoal, agora que a gente já analisou as imagens, é interessante a gente ver as especificações, que é elas que vão dizer se o notebook realmente é bom ou não, e para quem serve, que foi aquilo que eu disse lá no começo do vídeo. Não se preocupe, eu não vou falar nada difícil, inclusive esse notebook tem até uma especialidade, né, um diferencial dele que eu vou explicar durante aqui. Na Amazon, geralmente, as especificações mais corretas estão aqui no título do notebook, então de notebook Samsung Galaxy Book Go, só até aqui, até Go é o nome do notebook que você vai utilizar para comparar preço em outras lojas, você dá uma pesquisada por meio desse nome. Depois temos aqui o Windows 11 Home. O Windows 11 Home é o sistema operacional do computador. Se você não sabe o que é um sistema operacional, você talvez tenha aí na sua casa um celular da Apple, como um iPhone, e tudo aquilo que você usa no iPhone é o sistema operacional. É tanto que chega aquela atualização do iOS, aí o pessoal reclama que o iPhone começou a travar depois da atualização. Isso ali é o sistema operacional iOS. Se você não tem um iPhone, né, como eu, que eu tenho um Android, que é outro sistema operacional, como celulares da Samsung, Motorola, Xiaomi, LG, que utilizam esse sistema operacional, a gente sofre com atualizações de segurança toda semana que a gente atualiza no celular e na semana seguinte já chega uma nova atualização. Esse aí é o sistema operacional do celular. Nos computadores a gente utiliza o sistema operacional Windows, tá? Existem outros sistemas operacionais, mas o Windows é o melhor porque ele é feito pela Microsoft. A Microsoft é quem fez o pacote Office, né, que é o Word, o Excel, o PowerPoint, e aí já se vê que é um sistema voltado à produtividade e vai ser muito útil para você estudante. Além disso, é o sistema mais usado mundialmente nos computadores, então você vai estar muito bem servido. Todos os aplicativos que você conhece na internet têm suporte para o Windows, alguns só têm suporte para o Mac, mas são raríssimos e você provavelmente não vai precisar utilizar ele. Então esse é o sistema operacional, você está muito bem servido com ele. Aqui não vai aparecer, pessoal, mas eu vou aqui embaixo, que aqui embaixo diz qual é o processador do notebook. O processador é praticamente o cérebro, é ele que comanda tudo. Quanto melhor ele for, mais rápido o notebook vai funcionar. Nós temos um processador diferente, que eu falei que ia ter uma especialidade aqui. Esse processador é o Snapdragon 7C geração 2. É um processador mobile, de celular, mas que funciona com a arquitetura do computador. E por incrível que pareça, por mais que você pense, meu Deus, o processador de celular deve ser muito ruim, esse processador
processador é muito melhor do que o Celeron e o Pentium junto, tá? É bem melhor, ele vai funcionar bem mais rápido e ele tem um custo muito baixo, ou seja, esse notebook você vai pagar mais barato do que em notebooks como da Positivo ou outras marcas e vai ter um desempenho melhor por conta desse processador. E ele vai servir muito bem para quem quer estudar, até melhor do que os outros notebooks que eu já trouxe aqui no canal, como são notebooks da Positivo, da Multilaser, que são mais voltados ali para estudos. Esse notebook vai te atender até melhor do que aqueles outros notebooks, certo? Por conta desse processador mobile. Muito bacana, né, pessoal? E não tem muito o que falar, porque o notebook não vai ser bom para quem quer editar fotos e nem para quem quer usar ele para trabalho. Então, vamos parar por aqui. O processador vai ser excelente para estudos, tá? Esse processador mobile. Depois temos aqui 4 GB. O que são essas 4 GB? São 4 GB de memória RAM, tá? A memória RAM, ela funciona só enquanto o notebook está ligado. No momento que você desliga o notebook, ela é totalmente apagada. E para que ela serve? Ela serve para você abrir programas no seu computador e utilizar principalmente programas ao mesmo tempo. Então, vamos supor que nós temos 4 GB. Se eu abrir o Facebook, eu vou consumir uma parte dessas 4 GB. Se eu abrir o Google, eu vou consumir, o Google não, o YouTube, eu vou consumir mais uma parte. E conforme você for abrindo aplicativos e mantendo ele abertos no computador, vai chegar um momento que vai atingir o máximo dessa memória e pode ser que seu computador venha a travar e até reiniciar. A maioria dos computadores tem um sistema para isso não acontecer, mas acontece de um notebook ficar muito lento e não desligar, tá? E qual seria a quantidade ideal para os dias de hoje? Segundo os especialistas, a quantidade mínima de memória RAM para você fazer um uso suave do seu notebook são 8 GB, ou seja, que a gente tem metade do mínimo recomendado, o que pode não ser uma característica muito boa, porque você vai ter menos disponibilidade de abertura de aplicativos, tá? E pode ser que o notebook tenha um desempenho um pouco degradado, tá? Você pode notar algum travamento em algum momento, talvez não muito frequente, mas pouco raro, mas você consegue notar ali que, de certa forma, há de tempos em tempos algum tipo de travamento, dependendo do que você estiver fazendo no notebook. Se você faz um uso muito básico, você não vai notar isso, certo? Então, essa é a memória RAM. Agora a gente vai falar desses 128 GB aqui, UFS. 128 GB é uma quantidade considerável, mas o que é esse UFS, né? A 128 GB vai atender muito bem você estudante, tá? Dá para você guardar bastante arquivos, PDFs, livros, fotos, músicas e etc. Esse UFS é uma unidade, tá, de armazenamento de memória que é mais usada em celulares, mas como a gente tem um processador com arquitetura mobile de celular aqui, a gente também tem uma memória utilizada nos celulares, certo? Então, vai ser mais ou menos a mesma experiência que você tem com o seu celular aí. Ou seja, quando você abrir um aplicativo, você for salvar um arquivo, vai ser mais ou menos aquilo que você já utiliza no seu celular. Não é uma memória ruim, ela tem características muito semelhantes a um SSD. O notebook vai ligar rápido como um SSD. A diferença é a forma como essa memória trabalha em relação à memória padrão de computador. No geral, não vai ser ruim considerando o preço e considerando que a gente precisa utilizar essa memória por conta do processador, tá? Depois temos 14 polegadas, que é o tamanho do notebook, tá? Esse notebook é um pouco menor do que o convencional, na verdade é no tamanho daquele notebook ali, mas como vocês não têm uma referência, pode parecer que esse notebook ali é grande, tá? Mas ele é um pouquinho menor. Se você conhece pessoas que têm aquele notebook com teclado numérico, pronto, ele vai ser um pouquinho menor do que aquele com teclado numérico. E um ponto muito interessante é que ele tem a qualidade Full HD, tá? Nessa faixa de preço você praticamente não encontra notebooks Full HD, então você vai ter uma qualidade de tela muito bacana. Mas tem um porém, tá? Apesar de você ter uma boa qualidade de tela, nós vamos ter uma perca do ângulo de visão, porque essa tecla é LED, ou seja, se você olhar muito para baixo, você vai perder um pouco ali da coloração e você talvez não consiga enxergar algumas partes da tela, se você perder o ângulo assim. Então você tem que focar num ângulo muito específico para você conseguir fazer um bom uso da tela desse notebook e conseguir ter o máximo de informação ali possível nos seus olhos. Para você estudante, sinceramente não vai fazer tanta diferença, isso atrapalha mais pessoas que trabalham com edições de imagem, com edição de cor, e um baita ponto positivo por essa tela ser Full HD. Bom pessoal, a gente terminou as especificações e agora vamos ao alerta do preço. Hoje é 23 de novembro de 2023, né? São 9 horas da manhã, o notebook está custando R$ 1.439,10,
centavos, né? A Black Friday está se aproximando e fique atento ao preço, né? Esse notebook ele já tá com desconto, ele custava R$ 1.649. Fique atento ao preço, né? Pode ser que suba, não sei, não seja enganado aí. E eu acredito que até R$ 1.700 esse notebook tá valendo, porque ele é um pouco melhor do que os notebooks aí que a gente tem no mercado para estudantes, tá? Que são notebooks mais baratos e são bem piores. Bora para as avaliações, bora ver quem comprou, o que tá achando desses notebooks, né? Porque só minha opinião não conta, né? A gente tem que ver a opinião das outras pessoas. A Vitória falou que o notebook é lindo, super leve, só achou que trava um pouquinho, mas de resto tudo certo. Não é aquilo que eu falei, dá uma engasgada por causa da memória RAM. Aqui já colocou uma fotinha aqui do K-pop, eu acho que é K-pop, né? Vou ver, a Milha aqui. O produto superou as minhas expectativas, entregou tudo o que prometeu, simplesmente incrível. Produto de excelente qualidade, durabilidade de bateria, excelente, o peso dele muito leve, além de ser um modelo de notebook compacto, ótimo para se locomover. Com o mesmo, não possuo nenhuma opinião negativa relacionada ao produto, sem contar no review extremamente rápido, que me surpreendeu positivamente e até o momento o notebook não apresentou nenhum problema. Então tá aí a avaliação da Mili, né? Ela postou umas fotinhas aqui. Eu vou deixar o restante das avaliações para vocês visualizarem, né? Para vocês terem a experiência de ver isso também. E se você for comprar esse notebook, que Deus abençoe a sua compra, que o notebook chegue em perfeito estado na sua casa, não dê dor de cabeça para você e que principalmente atenda às suas necessidades, tá? Comenta aí embaixo se você comprou esse notebook e qual a sua opinião a respeito dele. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.